onde nós iremos ministrar a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero que você, junto comigo, vamos, nesta noite, ouvir a palavra de Deus e o que é que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Nós lemos o capítulo 1 de Abacuque, agora eu quero que você abra aí no capítulo de número 2 de Abacuque, capítulo 2. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, e vou ler do primeiro versículo que nós lemos no término do primeiro capítulo, primeiro versículo do 2. Diz: estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possam ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ele se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos falar nesta noite, amados, que sempre diante de Deus, em meio à escassez, a providência. Sempre haverá providência de Deus para a tua vida. E eu quero nesta noite, o título dessa mensagem é a oração de um profeta que confia em Deus. A oração de um profeta que confia em Deus. E trazendo para as nossas vidas a oração de um crente deusiano que confia em Deus. A oração de um crente deusiano que confia em Deus. Você tem confiado no teu Deus? A Bíblia diz, amados, no capítulo 1 do profeta Abacuque, que ele começa trazendo umas queixas ao Senhor. Nós lemos no início deste culto. Ele começa fazendo perguntas a Deus: até quando iremos ver tantas maldades, os ímpios prevalecendo, o mal prevalecendo, e parece que tu está a olhar para o outro lado, não tem olhado para os teus. Ele faz várias queixas ao Senhor, perguntando ao Senhor. Quero falar para você que Abacuque não está a murmurar a Deus pela situação que a nação israelita agora está vivendo. Mas Abacuque está agora chamando a atenção de Deus para si. O que é murmuração, pastor? Murmuração é quando eu, diante das minhas dificuldades, diante dos problemas que tanto enfrento, eu começo a estar falando para um e para outro aquilo que eu estou vivendo. Mas quando eu me direciono a Deus e pergunto: Senhor, até quando irei passar por tantas coisas? Como o profeta está agora direcionando a Deus e perguntando para Deus: até quando? Primeira coisa, amados, nós temos que entender na vida do profeta Abacuque. Abacuque, ele não se direcionou a Deus simplesmente por um impulso. Primeiramente, ele sabe quem é Deus, ele sabia a quem ele estava se queixando. É o que muitas das vezes, amados, as pessoas, elas não sabem a quem se queixar, e elas saem tagalerando para um lado e para o outro, e não tem resposta daquilo que tanto elas precisam. Mas Abacuque, ele sabia quem era o Deus que ele estava a clamar. E Abacuque também sabia que os seus antepassados profetas, que profetizaram anterior a ele, também passaram por situações terríveis. Nós podemos declarar e podemos entender a vida do profeta Elias, que foi um dos maiores profetas que existiu,
Quando Jezabel e Acabe assim invertiram contra a vida dele, já tendo matado quase todos os profetas, Elias agora, mesmo tendo toda a proteção, todo Deus a seu serviço, tudo que Deus fez por ele, ele sente medo, e ele agora está a se queixar da situação que ele está vivendo, porque ele tem medo e irá se esconder numa caverna. Por quê? Porque ele está com medo de Acabe, está com medo de Jezabel. Nós podemos ver o profeta chorão, que até tem um livro que chama-se Lamentações de Jeremias. Será que ele chorava, este homem? O profeta Jeremias é conhecido também como profeta chorão. E por que ele chorava? Mas porque duro eram as penalidades que estavam sobre Israel, e ele chorava ao Senhor o tempo todo, pedindo a Deus um socorro. Você pode ver que no capítulo de Jeremias 33, lá o Senhor fala para ele: olha, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias estava num fosso, chorando devido àquela situação. Porque se tem um lugar que nós devemos estar plantados, é na presença de Deus, para apresentar o que nós precisamos, para questionar às vezes a vida, aquele momento que estamos vivendo, falando: Senhor, até quando irei passar por essa situação? Até quando eu irei estar, Pai, vendo tanta tragédia? Até quando eu estarei vivendo tantas adversidades? Até quando irei passar por isso? Porque só Deus pode dar resposta para aquilo que apresentamos a Ele, ainda mais quando falamos até quando. Porque até quando, porque não é uma coisa momentânea, uma coisa que vem lá de trás, que vem sobrecarregando as nossas vidas, mas nós temos que entender que é nos pés do Senhor que nós temos que adentrar, que chegar e falar com Ele, e saber que Deus, que assim como fez na vida dos nossos antepassados, Ele também tem poder para fazer na nossa vida. E agora Abacuque está aos pés do Senhor clamando, mas ele tem algo, amado, que no capítulo 2, Deus observa e vê que ele tem fé, mas antes de Deus falar, trazer uma resposta, trazer uma carta, trazer uma mensagem para Abacuque, Abacuque faz algo extraordinário. Ele diz: olha, no capítulo 2, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia e esperarei o Senhor a falar comigo. Quando você está passando por qualquer situação de adversidade, quando você está precisando muito de uma resposta de Deus, quando você está precisando muito que Deus venha solucionar os teus problemas, que Deus venha abrir uma porta, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus e se colocar na tua torre de vigia, porque no momento certo, na hora certa, você vai enxergar Deus de longe, trazendo uma resposta para a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua situação. Mas você tem que dar o primeiro passo para o Senhor. Ah, pastor, é errado eu perguntar a Deus até quando eu irei estar passando por esse problema? De maneira nenhuma. Mas se coloque na tua torre de vigia, porque brevemente o teu Redentor se levantará ao teu favor, e Ele virá a teu encontro para trazer uma resposta para a tua vida, e você vai entender todo o processo que está acontecendo na tua vida com a resposta de Deus. E muitas das vezes, amados, as pessoas, em meio ao sofrimento que ela está enfrentando, ela entra em pavor, em desespero, mas quando ela tem uma resposta de Deus, ela aprende uma coisa: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu aprendi e eu entendi o que é aguardar uma resposta de Deus. Então a primeira coisa, amados, na vida de um crente, o que é necessário para que ele tenha a resposta de Deus, ele precisa clamar pela manifestação de Deus na sua vida. Clame pela manifestação de Deus na sua vida. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No meio dos anos, faze conhecida a tua ira. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lá no capítulo de número 3, no versículo de número 1 até o 2, você vai ver Abacuque agora falando: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Senhor, eu fui até a ti, perguntei até quando, mas quando eu ouvi a tua palavra eu temi. E ele diz: olha, mas sei também que tu é um Deus de misericórdia. Na tua ira, quando tu chegar a irar-se contra o povo, lembra-te que tu é misericordioso. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Ele está falando: Senhor, eu estou diante de um Deus que diz que o justo viverá pela fé, mas eu ouvi a tua palavra e temi, e eu preciso que o Senhor avive esta obra dentro de mim, avive esta obra em todos os territórios de Jerusalém, em todas as províncias. Eu preciso que o Senhor avive essa tua obra no decorrer dos anos, mas quando tu se irás, Senhor, lembra-te que tu é um Deus de misericórdia, lembra-te que tu tem tido de misericórdia. Abacuque começa a sua oração reconhecendo o temor diante da palavra de Deus. Ele viu que o juízo viria sobre Judá, mas clama por avivamento e misericórdia. Ele pede que Deus atue novamente como fez no passado. Algo extraordinário nós achamos nos profetas, tanto nos profetas maiores como nos profetas menores. Abacuque, ele é um dos profetas menores. Foram homens tementes a Deus, preocupado com a obra de Deus em Israel, em suas vidas. E quando ele diz: Senhor, olha, aviva a tua obra, porque ele sabia de uma coisa, amados: o que é que Deus tinha para Israel? O que é que Deus tinha para a nação israelita? Deus tinha juízo. Deus tinha juízo. Quando o profeta Jeremias profetizou o que é que Deus tinha para Jerusalém, o que é que Deus tinha para Jerusalém? Deus tinha juízo, e assim se concretizou. No tema do nosso Projetando, foi muito falado sobre o que aconteceu, cerca de 70 anos, o que aconteceu em Jerusalém, vivendo na escravidão, debaixo da mão potente de Nabucodonosor, levado para a Babilônia. Mas todos esses homens de Deus, eles tinham algo em comum: eles conheciam quem era o seu Deus, e havia intimidade deles para com Deus, e Deus para com eles. Quando Abacuque: me colocarei na minha torre de vigília para esperar o dia que o Senhor viria, eu quero falar para você, meu irmão: só quem vive em intimidade com Deus está preparado para estar na torre de vigia. Porque quem não vive numa torre de vigia, ele não tem intimidade com o Senhor, ele não tem uma vida de diálogo com o Senhor. Mas acontece que em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo, seja de uma penalidade trazida pelo Senhor, algo que Deus está trazendo para o nosso convívio, para o nosso meio, ainda há esperança, porque o Deus que você serve é um Deus de misericórdia. E Ele pode mudar as coisas no estalar de dedo, quando assim Ele quer. Devemos buscar um avivamento genuíno, clamando para que Deus manifeste seu poder, hoje como fez no passado. Mesmo diante do juízo, Deus sempre age com misericórdia. Diante de qualquer sentença, diante de qualquer juízo que Deus pensará em trazer para a humanidade, amados, Deus sempre vai trazer de misericórdia, vai agir com misericórdia. E Ele vai agir com misericórdia em favor de quem? Em favor do seu povo, em favor da sua vida. Então nós temos que compreender algo, amados, que em meio à situação, seja ela futurista, seja ela presente, seja ela que já passou, Deus sempre terá misericórdia da tua vida, Deus sempre terá compaixão da tua vida. E a situação que você está vivendo, você possa falar: Senhor, hoje muitas das coisas que eu estou vivendo são consequências de uma vida errônea que eu tive, e isso tem trazido um juízo sobre a minha casa, isso tem trazido um juízo sobre a minha vida, isso tem trazido uma penalidade sobre a minha vida. Mas eu quero falar para você que em meio a qualquer juízo, Deus tem de misericórdia, e Ele faz cessar qualquer vento que está se levantando contra a tua vida. Se você se colocar na tua torre de vigia, esperar Deus falar com você, esperar Deus falar: eu te quero nesta posição, eu te quero adorando, eu te quero exaltando, eu te quero glorificando, eu te quero você andando uma vida de conserto. Chama-se posicionamento diante de Deus. Quantas ilhas estão sentenciadas, mas quando elas se consertam diante do Senhor, Deus muda a sua história. Porque eu quero falar para você: com o teu braço, com a tua força, você não consegue mudar a tua história. Mas com o Senhor, servindo ao Senhor, Ele te ajudará e mudará o rumo da tua vida em favor daquilo que Ele pensa a teu respeito. Por isso que em Jeremias capítulo 29, ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que tu desejas, o que eu desejo, é o que Deus deseja. Então, o pensamento de Deus para comigo e para com você, às vezes é diferente do nosso pensamento para com Ele. Então o que é que nós temos que fazer? Senhor, eu quero viver os teus pensamentos que tu tens para a minha vida,
porque eu sei que tu tem coisas boas para mim. E eu tenho me colocado na minha torre de vigia. Estou aguardando o Senhor falar comigo. Estou aguardando o Senhor intervir em meio à minha causa, porque eu preciso de uma resposta do Senhor. A manifestação do poder de Deus, Abacuque 3:15. Deus veio de Temã, do monte Parã, veio o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra e encheu-se de louvor. Segundo ponto, quando nós queremos, quando nós somos homens de Deus e vivemos amados em meio a uma resposta de oração, nós temos que ter uma manifestação, viver uma manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Se você ainda não viveu, ou ainda não experimentou a manifestação do poder de Deus na tua vida, este é o momento de você falar: Senhor, estou na minha torre de vigia, e eu quero sentir, eu quero viver a manifestação do teu poder na minha vida. Eu quero viver a manifestação do poder de Deus na minha casa, na minha família. Me colocarei na torre de vigia, dentro da minha casa. Eu serei o sentinela aqui dentro. E dentro da minha casa o Senhor se vai manifestar. E a história que eu estou vivendo hoje, ela vai ficar para trás. Porque eu vou viver a manifestação do poder de Deus. Aniquilando todo o principado, aniquilando toda a potestade, todo o levantar do inimigo, toda a mazela. Tudo que não provém do Senhor irá sair da minha vida, porque eu estou na minha torre de vigia, e o Senhor há de bradar na terra ao meu favor. Nós precisamos viver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. É o que Abacuque viveu. Nós entendemos a palavra do Senhor, e ele diz, Abacuque descreve a grandiosidade de Deus em termos de eventos históricos, como libertação do Egito, a vitória sobre os inimigos. Como que eu vou viver a manifestação do poder de Deus? É compartilhando, é vivenciando as coisas passadas que Deus fez. Como que o justo vive por fé? É examinando as escrituras. Como que o justo vai vencer as suas batalhas por fé? É conhecendo o Deus que ele serve. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso que o Deus que eu sirvo, ele fez coisas extraordinárias no Egito. Ele aniquilou Ramsés e todos os seus cavaleiros, os seus deuses, destruindo todo o Egito, porque eles não acreditaram no Senhor, zombaram de Deus, e este Deus que fez tudo isso no Egito, ele é capaz de mudar a minha história. Quem é este Deus? Este Deus é que Elias estava lá no Monte Carmelo, e o profeta de Baal desafiou todos a eles, os profetas que sentavam à mesa de Azera com Jezabel, e ele subiu ao Monte Carmelo, chamou o povo para um diálogo, e falou: olha, até quando cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vá com ele, mas se Deus é Deus, siga Deus. E lá no Monte Carmelo, ele preparou o altar, ele fez tudo como se devia, e falou: agora clame ao Deus de vocês, e ele nada de resposta. Mas quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, quando você vive por fé, amados, não importa o número, não importa a quantidade, Deus, ele vai bradar na terra ao teu favor. Deus vai olhar para você com olhar de misericórdia, porque você serve a ele, porque você contempla a sua palavra. E Elias falou: agora pronto, vocês podem fazer o que quiser. Será que Baal está dormindo? Clame mais alto. E quando ele abriu a sua boca, a glória de Deus encheu naquele lugar. O que é isso? É manifestação do poder de Deus. Você precisa viver a manifestação do poder de Deus na tua casa, na tua vida. Aleluia. Nós não podemos ser diferentes. Não podemos. Nós somos chamados para viver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. A imagem de Deus marchando pela terra simboliza seu domínio sobre todas as nações. O profeta lembra que Deus sempre foi um Deus que age com poder para salvar o seu povo. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos povo de Deus. Mas onde está escrito, a palavra do Senhor diz que você é nação santa. Onde está escrito, a palavra do Senhor diz que você é sacerdócio real. Onde está escrito, a palavra diz que você é propriedade exclusiva de Deus.
tem adversidade, tem perseguição, tem lutas, mas eu estou na minha torre de vigia, e Deus tem uma resposta para mim, e eu vou ver a manifestação do poder dele na minha vida, porque eu estou na minha torre de vigia. O que é estar na torre de vigia, amados? É você congregar, você vir para a igreja, clamar pela presença de Deus. O que é estar na torre de vigia? Você vir para os cultos, para apresentar a tua vida. Tem culto de oração, eu vou lá, eu preciso de uma resposta de Deus. Eu chego em casa, eu tenho meu compromisso com Deus, eu tenho o meu momento com Deus, eu tenho minha devocional com Deus, eu tenho minha oração com Deus. Eu vou congregar, eu vou buscar, eu vou conduzir a minha família, eu estou na torre de vigia, porque Deus tem uma resposta para a minha vida. E agora o que é que vai acontecer? Vai ter uma manifestação do poder de Deus na minha vida. Você sabe por quê, querido? Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, mas quando você se coloca na tua torre de vigia, é porque você está compromissado com os céus, você está compromissado com Deus, e Deus tem um livramento, Deus tem uma bênção, Deus tem misericórdia, Deus tem resposta para as nossas orações, e Ele trabalha, amado, diante daquilo que nós necessitamos. Você precisa entender que o teu Deus, Ele é o provedor da tua vida. Eu preciso entender que Deus é o provedor da minha vida. Não é o meu braço, não é minha força, não é meu intelecto, não é nada disso. É Deus que está em mim, é Deus que está em você. Sem Ele nada podemos fazer. Nada. Ele disse para os discípulos: Jesus, sem mim nada podeis fazer. E eles entenderam: Senhor, olha, nós não temos para onde ir, porque só Tu tens palavra de vida eterna. Só nele. Tudo por Ele e por meio dEle. Precisamos lembrar que Deus continua sendo soberano sobre a história, sobre as nações. Quando passamos por tempos difíceis, devemos lembrar do que Deus já fez no passado e confiar que Ele ainda está no controle de tudo da nossa vida. Quantos anos eu tenho de crente andando na presença de Deus? Eu tenho que entender, em meio à minha caminhada, vamos ter alternações, estações. Em meio às estações, às vezes vai ter muita chuva, às vezes vai ter muito calor, vai ter muito frio, e às vezes vai ter uma escassez de alguma coisa. Mas eu tenho que entender que em todas as estações da minha vida, Deus, Ele está no controle dela. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, Deus está no controle. Pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo, mas Deus está no controle, porque eu já passei por todas as coisas que todos passam. Já passei por várias adversidades, mas eu sempre entendi que Deus estava no controle. Mas eu sempre entendi que eu tenho que me posicionar na minha torre de vigia, porque é na minha torre de vigia que Ele vai falar ao meu coração, que Ele vai me direcionar, que Ele vai abrir portas, que Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. E no capítulo 3, nós estamos no capítulo 3, nós falamos do capítulo 2, estamos no capítulo 3. Aí ele vai falar algo tremendo, que é a oração de Abacuque, que isto é uma oração que ele está fazendo. Aí ele chega no verso 16 e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minte, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Quem vive uma vida da providência de Deus, do poder de Deus, na torre de vigia, pode faltar tudo, ele tem motivo de se alegrar no Senhor. Ele tem motivo de dar graças a Deus, ele tem motivo de gloriar no Senhor. Quando ele fala ainda que o produto da oliveira minta, amados, quem já estudou sobre a plantação das oliveiras, que é o fruto da azeitona, as pessoas às vezes ficam assim encantadas quando a azeitona começa a crescer, dá aquele fruto bem grande. E o agricultor pega aquela azeitona para prensá-la, para tirar o azeite. Quando ele chega lá, que ele vai prensar, ela tão bonita, ela não dá nada. Ela mentiu, ela enganou. E para os plantadores, em meio a essa situação, muitas das vezes, quando eles iam colher as azeitonas, que estavam tão bonitas, alegavam os seus olhos, quando ia para a prensa, para tirar o melhor do azeite, não tinha nada, ela mentiu para ele. Aí Abacuque diz: ainda que o produto da oliveira minta,
porque ali seria o produto que iria trazer renda para a minha casa, que ia trazer o mantimento para a minha casa. Ainda que o produtor oliveira minta para mim e traga tristeza no meu coração, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que falte o mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que faz ovelhas sujas do aprisco, eu me alegrarei no Senhor, porque, amados, nós temos a condição de passar por qualquer fase da nossa vida, mas nós temos que aprender que todas as fases, como o apóstolo Paulo, nós temos a condição de falar: olha, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é ter roupa, o que é não ter roupa, eu sei o que é ter um teto sobre a minha cabeça, e sei que também o que é ter um teto, não ter um teto sobre a minha cabeça, eu sei o que é ter amigos e o que é não ter amigos, eu sei o que é ter comida para comer, e sei o que é o que não ter para comer, eu sei passar frio, eu sei levar chuva, sei ter fartura disso, fartura daquilo, mas eu quero falar uma coisa para você: nada disso atrapalha a minha caminhada, nada disso me tira da torre de vigia, nada disso impede de eu ver a manifestação do poder de Deus na minha vida, nada disso impede de eu ver tudo que Deus tem feito no passado e vai fazer na minha vida, porque uma coisa eu quero falar para você: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aí Paulo diz: olha, eu passei por isso, passei por aquilo, tive fartura disso, tive mantimento disso, mas uma coisa eu digo para vocês: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero falar para você nesta noite: olhe para você, você está de pé porque Deus tem te fortalecido, mas solta isso, mas Ele tem fortalecido, mas solta aquilo, mas Ele tem te fortalecido, mas solta outra coisa, Ele tem te fortalecido. Sabe por que Ele tem fortalecido? Porque Ele é o teu provedor. No momento certo os céus irão se abrir sobre a tua cabeça, no momento certo na tua torre de vigia, você vai ver Deus falar com você: olha, filho, hoje eu estou me levantando sobre a tua vida, os céus irão abrir sobre você, a tua bênção vai chegar, a tua vitória vai chegar, porque tu tem sido fiel, tem te mantido na tua torre de vigia. Viva da manifestação do poder de Deus na tua vida, viva da manifestação do Espírito de Deus na tua vida. Não saia da tua torre de vigia. É assim que o crente prevalece, é assim que o crente vence. Não é no momento da dificuldade, da escassez, que nós olhamos e falamos: Deus, acabou tudo. Não. Você pode até orar como o profeta orou no capítulo 1: até quando, Senhor? Pode até perguntar para Deus, mas não abandone a torre de vigia. Espere lá que Deus vai vir ao teu encontro e Ele falará ao teu coração o que irás fazer. Porque para tudo Deus tem uma resposta, e Ele não perdeu o controle da situação, Ele continua sendo Deus sobre a tua vida. Abacuque sente o impacto da destruição que virá, mas decide confiar em Deus, mesmo que todas as fontes do sustento desapareçam, ele encontra alegria em Deus. Isso demonstra uma fé madura, que não depende das circunstâncias. É o que Deus quer que nós tenhamos, tanto você como eu, tenhamos uma fé madura, que não depende das circunstâncias, mas depende do agir dEle, da misericórdia e do seu favor. Você foi chamado para viver do favor de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, nós não precisamos pagar nada para ter uma resposta de Deus, amados, porque Ele é o Senhor que supre as tuas necessidades. Precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Nossa alegria deve estar no Senhor, e não nas condições materiais ou nas estabilidades da vida. Aonde está a minha e a sua alegria? Minha alegria está em Deus. E aprendemos essa noite que Ele é provedor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Ele está no controle da situação, Ele está no controle da tua vida. Ele é sua força, Ele é a sua fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero fazer nesta noite um convite para você: não saia da sua torre de vigia, continue, porque Deus tem resposta para você. Deus tem respostas para as tuas orações. Você sabe por que é? Porque Deus quer manifestar o poder dEle na tua vida.
Não tem como Deus manifestar o poder dele na vida do Sérgio Ricardo, de todos nós aqui presentes, nós não estivermos na torre de vigia. Torre de vigia significa intimidade. Deus, eu estou clamando, estou buscando, e eu tenho certeza que vou falar como Jó: breve o meu Redentor se levantará ao meu favor. É isto que Deus quer que nós praticamos todos os dias. Viva na sua torre de vigia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés.